Senhor Jesus, o nosso louvor por essa noite, porque o Senhor nos trouxe aqui na sua presença. Derrame sobre nós, Senhor, o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não entendemos nada. Sem o Espírito Santo não compreendemos os seus mistérios no coração. Por isso, Senhor, nessa noite, batiza-nos no Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor, com o Espírito Santo, e que o nosso coração receba a Tua palavra com sabedoria. A Tua palavra venha sobre nós, Senhor, como um fogo. Que a Tua igreja aqui reunida, a Tua esposa, receba o Teu ensinamento, os Seus dons, os Seus carismas, tudo que o Espírito Santo tem preparado para nós nessa noite. Senhor Jesus, recebe o nosso louvor, em união com o nosso santo anjo guardião, com a igreja celeste. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Estamos aqui, Senhor, como servos, como amigos e amigas do Senhor. Fala ao nosso coração. Derrama o Espírito Santo, Senhor, porque nós, mais uma vez, proclamamos que sem o Teu Espírito, não sabemos nada, não podemos nada, não entendemos nada, não caminhamos. Sem o Teu Espírito, a Tua igreja não é esposa. Por isso, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Vem agora sobre nós, para a Tua honra e Tua glória. Vamos cantar, pedindo que o Espírito Santo venha. Levante suas mãos para o céu, como fazem os primeiros cristãos, e peça: vem Espírito Santo com toda a tua alma. Vem Espírito Santo sobre a minha vida. Vem Espírito Santo sobre o meu coração. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo. 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 Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo vem. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo vem. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo. Ergue seus braços o mais alto que você puder, com toda a força, cante. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo vem. Espírito Santo, Espírito
Espírito Santo, Espírito Santo, vem. Faça o sinal da Santa Cruz na sua mente, com calma. Que o Espírito Santo esteja na sua mente, nos seus lábios, no seu coração. Vai se assentando em silêncio, com o olhar sempre fixo no pregador, que não é mais ele, é o Espírito Santo quem fala. Esse ensinamento, ele precisa muito do Espírito Santo para que você compreenda. Porque a igreja, ela tem a sua face mística. E o que é místico da igreja se bebe com o coração, não somente com a razão. E quando nós falamos do Senhor Jesus, esposo da igreja, é um ensinamento muito místico, muito profundo. E nós vamos escutar o refrão desse canto, que chama o Senhor Jesus de belíssimo esposo, porque a igreja, ela não existiria, escutaram isto? A igreja não existiria se não fosse a esposa do Cordeiro. A igreja não é uma sociedade onde homens e mulheres se agrupam. A igreja não é uma ONG. A igreja não é o que você pensa dela. A igreja não é uma livre escolha para você. A igreja que nós professamos, santa e católica, é a esposa do Cordeiro. É a esposa do Senhor Jesus. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor. Belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor. Com todo respeito, nenhuma igreja fundada por homens pode pregar o que eu vou pregar aqui. Só a igreja católica e alguma comunhão com as igrejas ortodoxas. Mas nenhuma igreja fundada por homens pode pregar com autoridade o que eu vou pregar agora para vocês. A igreja católica, ela celebra um banquete que nós chamamos, numa linguagem mais popular, é o banquete da esposa com o esposo. A missa, além de ser a presença do Senhor, o sacrifício do Senhor,
único e eterno, que não se repete, se atualiza, a missa também é um banquete. Guardando isso no coração, a missa é um banquete. E nesse banquete, a esposa recebe um alimento que o Senhor Jesus disse tantas vezes do Evangelho: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Olha o verbo, eu permaneço, eu vou morar dentro, eu vou habitar dentro do teu coração, na tua alma imortal, eu vou viver em você. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. A esposa de Jesus, a igreja, ela tem um alimento que não perece, um alimento celebrado, adorado, sacrificado, consumido, até os últimos dias, até a volta do Senhor Jesus. Esse alimento é o seu esposo, e o seu esposo é nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Por que eu disse que só a igreja católica e aqueles que estão em comunhão com ela podem pregar como eu estou pregando aqui? Porque somente a esposa de Jesus se alimenta dele. Preste atenção. A igreja católica não tem como alimento pão. A esposa de Jesus não se alimenta de pão, nem de vinho, nem de suco de uva, nem de aparência de pão, nem de simbologia. A igreja católica se alimenta do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agnus Dei, quitoris peccata mundi, diz a igreja durante o banquete. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no livro do Apocalipse, capítulo 19, está escrito: felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Uma linguagem toda do sacramento do matrimônio. Banquete, núpcias, esposa, esposo. Quem vive com fidelidade o sacramento do matrimônio, entende muito bem também o que eu estou falando aqui. Esposo, esposa, banquete, núpcias, vestido de noiva, o esposo que vem, a alegria do encontro, a alegria da comunhão. Tudo isso vem para o místico da igreja. Lembra que eu expliquei para vocês? Vem para a mística da igreja, para o mistério da igreja. A igreja é a esposa. Nós, Jesus é o esposo. Nós somos a esposa do Senhor. E Ele vem a nós em cada missa para nos alimentar, para ser o nosso alimento. Mas o que acontece então? A partir do momento que eu me alimento do Senhor, eu escuto do sacerdote: Corpus Christi, corpo de Cristo, e você o recebe como alimento. O Senhor Jesus passa a habitar dentro de você. Você é habitação do Senhor, porque você é a esposa
de Jesus, e o Senhor alimenta a sua esposa com Ele mesmo. Jesus vem habitar dentro do seu coração, o Senhor vem habitar, você pode degustar o Senhor. É ou não é verdade? Quando você comunga, e Jesus é alimento, não é mais pão, é alimento, e você degusta, você sente o gosto de pão quando você comunga, mas não é mais pão. O teu paladar sente o gosto de pão, mas não é mais pão. Você está degustando um alimento. E quem é? Não é o que é. Quem é este alimento? Não é o que é. Quem é este alimento que eu estou comungando? É o Senhor Jesus. E aí vem a comunhão antecipada do que fala o Apocalipse, do esposo com a esposa que recebe o esposo em comunhão. Olha que belo isso, belo e verdadeiro. A esposa recebe o esposo. Eu, como igreja de Deus, como esposa do Cordeiro, recebo o meu esposo dentro de mim, e eu posso comungá-lo, eu posso degustá-lo. Momento sublime da comunhão. Então, ao receber o Senhor, ao comungá-lo, o que acontece? Se você abre o seu coração, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Você vai sentir a alegria de ter o Senhor Jesus como alimento. E aí fala de alguns dons que o Espírito Santo derrama nesse momento. Um dom muito particular, mas muito dado pelo Espírito Santo quando você comunga o Senhor, o dom das lágrimas. Então você recebe o Senhor, você sente um calor no seu peito, porque é uma consolação, não é mérito seu. Toda consolação é dom do Espírito Santo. Toda consolação é um presente do Senhor. Então, quantas vezes quando você comunga o Senhor Jesus, Ele vem e consola você. Você sente teu coração abraçado pelo seu amor, e vem aquelas lágrimas quentes como fogo dos seus olhos, vem aquela palavra de sabedoria para a tua alma, vem aquela fortaleza, aquela consolação, o Senhor dizendo: eu estou contigo. Claro, Ele vai dizer a palavra que Ele quer naquele momento, mas estou aqui resumindo o que Ele pode dizer, no sentido: eu estou contigo, eu estou contigo, eu sou o teu alimento. Não é pão que você comunga, não é símbolo, não é aparência. Sou eu sou o esposo da igreja, e como esposo da igreja, eu me dou no banquete, e você vem à missa para me receber como alimento. E é admirável quantos católicos ainda ignorantes, porque só pode ser ignorância, porque se conhecem a verdade, nunca, e eu repito, nunca trocariam a missa por um culto protestante. Nunca, a palavra é essa, nunca, não é, até jamais posso dizer, com todo respeito a cultos protestantes. Mas quem sabe que Jesus é o alimento da igreja, quem se alimenta do Senhor, quem sabe que Jesus é o Santíssimo Sacramento, humildade com verdade, não vai abandonar o Santíssimo Senhor Jesus por qualquer tipo de emoção, ou de promessa de cura física, ou de promessa de abundância material. Mas você vai permanecer fiel ao teu Senhor Jesus. O que fala o Apocalipse, essas núpcias, eu vou ler para vocês, Apocalipse capítulo 19, verso 7, Apocalipse 19, 7, alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegaram as núpcias do Cordeiro, chegaram
as núpcias do Cordeiro, é a volta do Senhor. O que você celebrou aqui na terra, o que você já viveu no sacramento, o que você já degustou no sacramento, chegará o dia em que estará tudo sem o véu, e você poderá participar do banquete eterno, no reino de Deus, onde o Senhor, o Cordeiro mesmo, vai nos servir. O Senhor, Ele mesmo, passará e nos servirá. Versículo 8. Sua esposa se preparou. Foi-lhe dado vestir-se de um linho resplandecente e puro. A igreja se veste de linho puro para encontrar o seu esposo. É assim que você deve vir à missa, ao banquete do Cordeiro, com teu coração puro, desejo de receber o Senhor. Quando a hóstia pura, branca, santa e imaculada, ela toca em teus lábios, você deve encher-se de alegria, porque naquele momento se antecipa ao céu. O Senhor Jesus está entrando dentro do seu coração. E agora, preste atenção no que eu vou falar. A comunhão da esposa de Jesus. Eis a grande diferença. Não é só uma comunhão espiritual. Com todo respeito, repito, se você for a qualquer igreja evangélica, você vai ter uma comunhão espiritual com o Senhor. O pastor lê a palavra, você recebe a palavra, que é belo, tem a tua comunhão espiritual. Agora, na esposa do Cordeiro, não. Além da comunhão espiritual, você tem a comunhão com a carne e o sangue do esposo. Está claro isso? Você tem comunhão com a carne e com o sangue do Senhor Jesus. Como diz Santo Tomás de Aquino, você comunga o corpo, o sangue, a alma, a divindade, os pés, os braços, a cabeça, os rins, o fígado. Você comunga, lindo Santo Tomás, você comunga Jesus por inteiro. É o Senhor que entra dentro de você. É uma inabitação. Deus vem morar no coração da sua esposa. Deus vem habitar no teu peito. Você é casa de Deus. Você é templo de Deus. Você é sacrário do Senhor. E agora me vem ao coração quando São João Paulo II, o Papa João Paulo II disse: lembrando quando a Virgem Maria comungou o Senhor Jesus no sacramento. Meditem. A Virgem Maria participando do banquete com os apóstolos. E seja Pedro, Tiago, João dizendo: isto é o meu corpo. E ela comungando o seu filho, como nós comungamos em cada missa. A alegria da Virgem em saber que a mesma carne que ela gerou no seu ventre, ela pode comungar, ela pode degustar. Agora, eu e você, hoje, podemos viver o mesmo mistério. Eu posso receber o Senhor como alimento. Tem uma palavra no Apocalipse, eu quero ler para vocês, porque ela é muito forte. Anotem aí, depois você lê na sua casa. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Santo Inácio de Antioquia, que morreu no século II, entre o século II e III, bispo da igreja, ele foi morto pelas feras. Ele dizia: eu quero meu corpo trucidado como trigo de Cristo.
ele escreveu: o Senhor escondeu de Satanás 3 segredos. 3 mistérios. O primeiro, a encarnação do verbo. Ele escondeu do demônio. Que Deus se faria homem. Ele escondeu. Segundo mistério, a sua morte de cruz. E o terceiro, que ele daria como alimento o seu corpo e o seu sangue. O demônio não imaginava, como anjo caído, inteligentíssimo, ele nunca imaginaria que o Filho de Deus daria para sua esposa não um alimento qualquer, mas daria a si mesmo. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Eu repito, Santo Inácio diz, pelo Espírito Santo, que o Senhor escondeu de Satanás 3 segredos da nossa salvação, 3 mistérios: a encarnação do verbo, a sua morte na cruz, e que ele daria o seu corpo e o seu sangue como bebida. E quando eu falo desses 3 mistérios, eu resumo para vocês o que é a missa. A missa é a encarnação do verbo, o Senhor que vem de novo e se dá como alimento. A missa é o sacrifício do Senhor. E a missa é o banquete do Cordeiro. Por isso eu disse com toda a autoridade, para fazer uma pregação como essa, precisa ter a doutrina pura no coração. Com todo respeito. Quando eu falo pura, perfeita, plena, completa, não repartida, não protestantizada, mas a doutrina pura da esposa de Jesus, porque a esposa de Jesus se alimenta do Senhor. Por isso toda essa luta de Satanás contra a verdade da igreja, essas falsas razões. Estou aqui do lado de um grande jesuíta, Padre Eduardo. Ele sabe muito bem, muito mais do que eu. As falsas razões que diz Santo Inácio de Loyola, agora o de Loyola, que o demônio coloca para tirar você da verdade. Não, vai embora da igreja, porque na outra igreja você vai ter mais cura, você vai ter mais milagres, porque você vai ter abundância de bens, porque na outra igreja você tem um sentimento mais aguçado, porque aquela igreja tem uma banda musical melhor, porque aquela igreja é mais louvor, e você abandona o banquete, você sai do mistério do Senhor, você não se alimenta mais do Senhor, você deixa de comer a carne e o sangue de Jesus, para se alimentar somente, com todo respeito, às ceias protestantes, mas eu estou falando o que eles dizem, eles não creem, é pão e vinho, é pão e suco de uva, é pão e suco de uva, nada mais do que isso. Nós não, a igreja de Jesus não, a esposa do Cordeiro não, ela não se alimenta de pão e suco de uva, ela se alimenta do Cordeiro de Deus, ela se alimenta do Senhor Jesus. E guardando os mistérios, vamos ao Apocalipse. Capítulo 19. Perdão, capítulo 10, versículo 7 e seguintes. Eu estou falando do 7º anjo. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias em que se ouvir o 7º anjo, é a proclamação do 7º anjo do Apocalipse. Preste atenção. Mas nos dias em que se ouvir o 7º anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, então virá a consumação dos mistérios de Deus, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. Chegará tempo que os mistérios de Deus serão consumados. Entendendo isso? Não se viverá mais o mistério. Quando o anjo tocar, o 7º anjo tocar a trombeta, os mistérios de Deus terminarão, porque veremos a Deus face a face. Por isso agora é o tempo da igreja.
Guardaram isso? Estamos vivendo agora o tempo da igreja, o tempo do Espírito Santo, que relembra que a igreja é a esposa do Cordeiro. É o tempo da igreja. É o tempo da presença do esposo, da união com Ele. Se eu perguntasse a mim mesmo e a vocês, por que que o Senhor Jesus se fez homem? Qual é a razão dele assumir a humanidade? Por que Satanás odeia o Santíssimo Sacramento? Por que que o demônio odeia que nós recebamos o Senhor? Porque Jesus se fez homem para entrar na tua humanidade. Aí sim, é humanidade com humanidade, é coração a coração. Você comunga Deus e homem verdadeiro. Aí é dois mistérios, é a paixão de um com a paixão de outro, é o coração de um com o coração de outro, é o que vem do céu, do mais alto do céu, no ventre da virgem, que assume a natureza humana, e você que o comunga. Olha que lindo, a esposa que recebe o esposo. Isso se realiza em cada Santa Missa que você pode participar. Mas qual é o grande perigo? Você abandona tudo. Numa linguagem muito infiel. O demônio ama quando as pessoas falam assim. Eu não vou à igreja porque eu não sou papa hóstia. Quem está falando isso na sua boca é Satanás. É assim que ele trata o Santíssimo. Eu não vou à igreja porque eu não sou papa hóstia. Quem está na tua boca nesse momento não é o Espírito Santo. E se não é o Espírito Santo, é o demônio que está falando por você. Eu não preciso da igreja. Eu não preciso da esposa de Jesus. Ou eu vou comungar na mais alta distração. Eu vou comungar, eu entro na procissão de comunhão na mais profunda distração. Eu venho à missa pensando em tudo, menos o Senhor Jesus. E eu venho comungar. E quando eu comungo, eu volto para o meu lugar. Eu não sei o que eu falo. Eu não sei degustar Jesus. Essa palavra só os católicos podem dizer. Com a alma. Você pode degustar Jesus. Degustar, comungar. Você se alimenta da carne dele. Ele entra em você. Degustar. Você pode comungar, degustar Jesus. Escutar o Senhor. Voltar para o seu lugar. Padre, eu sinto gosto de pão. Eu sinto gosto de pão. Mas não é mais pão. Diz Santo Tomás de Aquino, não te engane. Os teus sentidos, o teu paladar, o teu tato, o teu olfato, a tua visão. Não te enganes, é o Senhor. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida eterna. E nos alegramos. Vem, ó belíssimo esposo. Jesus, o Santíssimo Sacramento. Ele é o belíssimo esposo da igreja. Ele alegra a esposa. Ele santifica a esposa. Ele alegra a esposa. Ele enche a esposa do Espírito Santo. Ele prepara a esposa para o martírio que há de vir. Ele prepara o nosso coração para a morte. Ele prepara o nosso coração para o céu. Ele prepara o nosso coração para o céu. E eu espero
que a partir desse ensinamento ainda mais, você possa ter a alegria de estar com Jesus. A inabitação, que extraordinário. Os demônios não imaginavam, mas hoje nós temos conhecimento. É o tempo da igreja, é o tempo do mistério. Por isso o sacerdote diz, depois da consagração, Mysterium Fidei, eis o mistério da fé. E você, depois de comungar, se ajoelha, e você tem a Deus dentro de você, dentro de você. E você pode falar com Ele, Ele pode falar com você, e você pode se sentir abraçado por Ele. Senhor Jesus, eu te abraço, ó esposo da minha alma, eu te adoro no meu peito, eu escuto a tua voz, recebe o meu louvor, meu Senhor Jesus. Presente em meu peito, em meu coração, em todos os tabernáculos do mundo, porque agora o meu peito é um tabernáculo, e eu te adoro, Senhor Jesus, eu te amo, Senhor. É assim que você tem que vir à procissão, para receber o Senhor, é assim, cheio do Espírito Santo, como esposa do Senhor, e não traindo Jesus, como Judas, porque diz a liturgia oriental católica, o que é santo aos santos, não dei ao cão, não dei aos cães o que é santo, significa, não dei aos hereges, não dei aos que traem a igreja, não dei aos que não acreditam o que é santo, mas o que é santo aos santos. Vem para o altar de Deus com a tua alegria, vem ao altar de Deus com teu amor, degustando, Senhor, com a alegria do Espírito Santo. E eu quero terminar com Apocalipse 10 novamente. Chegará o tempo em que haverá a consumação do mistério. E quando o anjo tocar a trombeta, não haverá mais tempo de dizer, Senhor, eu quero crer. Agora é o tempo da igreja. Quando o anjo tocar a trombeta, dizer, Senhor, por que eu não te recebi como alimento? Por que eu fui tão negligente? Por que eu fui tão covarde? Por que eu fui tão medroso? Por que eu não fui ao teu altar o mais que eu pudesse ir? Por que eu não me alimentei do Senhor com a minha vida, embora os meus sentidos sentissem gosto de pão, mas era o Senhor? Escuta o Apocalipse, mas nos dias em que se ouvir o sétimo anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, então virá a consumação do mistério de Deus, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. Por isso agora é o tempo da igreja, e é o teu tempo também, porque volta a dizer, você não sabe o dia da sua morte. E não pode ter momento mais sublime na sua vida, não pode ter momento mais belo, mais sublime do que comungar Jesus. O momento que a igreja é mais linda, é mais esposa, em qualquer parte da face da terra, nos quatro cantos da terra, o momento que a igreja é mais esposa, é mais bela, é quando nós estamos comungando. Nesse momento Satanás vê que a igreja é esposa. Quando nós comungamos o Senhor, a igreja católica, santa e católica, se torna brilhante como o sol, e os demônios vêm. Aí está a verdadeira igreja de Cristo. É isso que identifica ela. Quando nós comungamos o Senhor com adoração, como diz Santo Agostinho, não comungues sem antes adorá-lo. Quando você comunga o Senhor, a igreja católica nos quatro cantos da terra, quando ela comunga o Senhor, nem que ficar um só fiel católico, uma só missa na face da terra, até a volta de Jesus, nem que for uma só missa, um só comungante, diante do martírio, do sangue, aquele comungante fará brilhar a esposa do Cordeiro, porque a esposa do Cordeiro tem um alimento, e esse alimento é o belíssimo esposo, esse alimento é o nosso grande Deus e Senhor, Jesus Cristo, que vamos adorá-lo daqui a poucos minutos, sobre esse altar. De pé, vamos cantar com alegria, aplaudindo o esposo da igreja, o Senhor Jesus. Vamos cantar. Oh, delícia.
belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor. Belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor. Coloca a mão no seu coração. Vamos cantar esse refrão. Ó belíssimo esposo. E quando você cantar, você já vai vendo Jesus. E você vai dizendo: Senhor, eu quero te comungar com toda a minha alma em cada missa a partir de hoje, ainda mais. Porque agora eu sei quem é o meu alimento, ainda mais. Eu sei que a igreja é tua esposa. A tua esposa que bebe do teu sangue, a tua esposa que se nutre do teu sangue, a tua esposa que se alimenta da tua carne, a tua esposa que é perseguida, que é humilhada, tua esposa frágil, mas é tua esposa sobre a face da terra, é a tua esposa. E nós, graças a Deus, hoje queremos dizer: ó belíssimo esposo, ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas. Ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor. Vamos à linguagem mística. Eu falava que quem diz assim: eu não vou à igreja porque eu não sou papa hóstia. Quem está em teus lábios é o espírito maligno. Agora quando você diz assim, quando te perguntaram: onde é que você vai domingo? Você responde: eu vou ao banquete do Cordeiro. Onde é que você vai? Eu vou ao banquete do Cordeiro. Fazer o quê? Me alimentar do meu esposo. Quem? O Senhor Jesus. Você vai receber a hóstia? Não. Mais do que isso. Eu vou ao banquete do Cordeiro. Não, mas o padre, aquele padre é velho, aquele padre é chato, aquela banda não canta bem, a missa é demorada. Ora, o que é isso perto de receber o Cordeiro? Pergunto para você, o que é isso? O que importa? Por isso, com todo respeito, missa de cura, missa disso, missa daquilo, vamos apelidando a missa. A missa não tem apelido. A missa é uma só, é a missa do Senhor Jesus. E é o banquete. E lá vem o Senhor Jesus, o Cordeiro. Vamos cantar com todo o coração. O belíssimo esposo. Nós aplaudimos o Senhor.